Olá, olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Irmãos, eu tô gravando esse áudio para relatar sobre um sonho que eu tive, né? Para alguns pode ser uma visão, para outros um sonho, mas eu creio que isso veio de Deus mesmo. E eu senti que eu fui tocada pelo Senhor para gravar, né, esse áudio e através desse sonho, né, que eu vou contar, passar para vocês uma mensagem que o Senhor também me tocou através desse sonho. O Senhor falou muito ao meu coração, né, nessa semana, Ele fez eu relembrar esse sonho e conforme o Senhor foi falando ao meu coração, eu fui anotando, né? Eu fui anotando tudo que ele estava falando. Foi assim, foi tremendo mesmo. A forma como que o Espírito Santo foi falando, foi me direcionando, né? Para passar isso para vocês. Que essa mensagem também sirva de alerta, não só para vocês, mas para mim também, né? Para que a gente possa estar assim a toda vigilância, né? Com as nossas atitudes. É, Irmãos, eu queria que vocês se vocês tiverem uma Bíblia, que vocês abram no capítulo 18, em Mateus, capítulo 18, versículo 3. Eu vou falar dois versículos que também o Senhor me tocou para estar passando para vocês, que vocês vão entender logo em seguida. Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Eu vou repetir. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Um outro versículo que também chamou a atenção, que o Senhor também me tocou, foi o capítulo 19, ainda em Mateus. 19, versículo 14. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Vou repetir. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Irmãos, não sei se vocês repararam nesses dois versículos que o Senhor me tocou. Esses dois versículos eles têm alguma semelhança, que são as crianças. A mensagem que o Senhor me tocou para passar para vocês e que ficou de um alerta é que para a gente observar as crianças, as atitudes das crianças. Irmãos, eu vou contar o meu sonho e sobre o arrebatamento da igreja. E logo em seguida eu vou explicar o que o Senhor quis passar para nós. Gente, eu tenho dois filhos pequenos, né? Antes de eu começar a falar do sonho, eu tenho dois filhos pequenos, um bebê de 2 anos e uma menininha de 5 anos, um casalzinho. Gente, eu tenho o costume de levar os meus filhos nas casas dos avós, para eles passearem, para eles verem, né, os avós, para eles brincarem, né? Quem tem na família criança sabe que a criança gosta, né, de ir para casa do vovô, da vovó, brincar, gosta de passar o dia. Quem tem neto sabe disso, né? Quem tem criança na família, né? Você que tem os sobrinhos, né? Os seus primos menores, vocês devem saber, né? Como que é as crianças quando elas vão para casa dos avós, né? Então, assim, eu tenho esse costume de levar ou para casa do avô paterno ou para casa do avô materno, né? Do avô materno. Então, o que acontece? É, eu fui para casa da minha mãe, que fica em outra cidade, isso no sonho, tá? Vou começar a contar meu sonho. Eu fui para casa da minha mãe em outra cidade e eu levei o meu filho pequeno, o meu bebê de 2 anos, né? E
conforme eu fui lá para casa da minha mãe e tal, lá em outra cidade, a casa dela, ela é uma casa assim muito simples. É um sobrado, assim, uma casa de bairro comum mesmo, simples. E ela tem uma janela que ela dá para a rua. E essa janela eu consigo ter a visão de toda a rua da minha mãe, assim, sabe? Eu consigo, para vocês terem uma ideia, eu consigo visualizar o final da rua da minha mãe, o começo da rua da minha mãe, né? E os outros bairros que estão ali em volta, ali mais ou menos, né? Essa janela, ela fica na parte de cima da casa. Então, por isso que quando eu vou lá, eu consigo, quando eu fico nessa janela, eu consigo ver o movimento, né? Eu consigo ver, assim, as casas, eu consigo ver os bairros um pouco mais distante, alguns prédios mais afastados. Então, assim, eu consigo ter uma visão legal, né? E, gente, eu tava com meu filho, né, na casa da minha mãe, e daí eu tava nessa janela com meu filho, né? E eu tava lá como quem não queria nada, eu tava observando o movimento, né? Eu e meu filho. Eu creio, gente, que era no final de semana, porque geralmente eu vou pro finais de semana na casa da minha mãe, né? E levar as crianças. Então, assim, o dia também era um dia muito bonito, era um dia ensolarado. Era aquele dia assim que você fala, nossa, que dia gostoso, que dia bonito. E eu creio que era assim finalzinho de tarde, porque tava bem assim amarelado assim um dia, sabe? Sabe aquele sol que acho que raiou o dia inteiro assim, sabe? E aquele sol gostoso. E eu creio que isso foi no final da tarde, assim, mais ou menos, né? Tava assim um dia muito bonito. E, irmãos, nesse momento, eu olhando o movimento da rua, tava vindo uma senhora distinta, com uma bolsa assim, né? Tava andando pela rua da minha mãe e eu comecei a olhar essa senhora. Eu não sei se isso só acontece comigo ou acontece com vocês, eu não sei, né? Não sei se acontece só comigo. A gente tem mania de pegar e olhar para as outras pessoas e às vezes pela aparência assim, ou o jeito, a forma que ela tá andando, sei, a gente começa a deduzir o que a pessoa vai fazer. Não sei. Ah, que nem no caso, eu peguei eu observei essa senhora, fiquei imaginando, eu falei, acho que ela deve estar indo para alguma feira, alguma coisa. Ficou passando isso na minha cabeça, né? Eu não sei se isso só acontece comigo. Enfim, eu observando essa senhora andando na rua e de repente, gente, o céu, ele mudou. Ele mudou o aspecto do céu, as nuvens mudaram, as nuvens começaram a ficar um pouco mais assim concentradas. Irmãos, eu não sei explicar direito, eu só sei que o céu mudou, ele mudou o aspecto dele. Gente, do céu, das nuvens, estava saindo vários raios de luz. Mas era assim, raios de luz, mas esses raios estavam descendo em direção à Terra, como se tivesse assim ligado no céu e na Terra, sabe? Eles começaram a descer esses raios. O aspecto do raio assim que eu olhava, eu não sei se alguns irmãos já foi na praia à noite, já deve ter visto algum barco lá no horizonte, assim no mar. Vocês devem ter visto esse farol do barco. Dá para vocês imaginarem esse farol do barco? O raio de luz era praticamente esse farol. Era como se fosse farol mesmo. A luz que estava descendo das nuvens, esses raios, né? E esses raios, eles iam descendo em direção à Terra e em vários lugares. Inclusive, um desses raios, quando desceu de uma das nuvens, que desceu lá do céu, atingiu essa senhora que eu estava observando. E essa senhora, ela simplesmente ela desapareceu. Desapareceu. E daí eu comecei a olhar ao meu redor e vi aqueles raios. E aí eu olhei ao meu horizonte, desceu outro raio e eu vi que atingiu outra pessoa. E essa pessoa simplesmente ela sumiu também. Foi aí quando eu caí em si. Eu estava lá na janela com meu filho e eu caí em si. Eu pensei, Senhor, é o dia do arrebatamento. Nesse momento, gente, eu comecei a me desesperar. Desesperar mesmo. Eu ficava, Senhor, tem de misericórdia, eu não quero ficar, eu quero subir. Por que que esse raio não me atingiu ainda? E eu ficava assim naquele desespero, porque eu via raio caindo na minha esquerda, caindo na minha direita, na minha frente, em vários lugares ali, nos bairros, em vários lugares. E esse raio não me atingia. Então eu fiquei naquela expectativa, mas ao mesmo tempo desesperada, porque eu queria subir.
E eu ali naquele desespero, naquele clamor que eu queria subir, de repente um raio veio e me acertou. Veio na minha direção e me acertou. Aí, conforme esse raio ele me acertou, eu comecei a subir, irmãos. Detalhe que eu falei para vocês anteriormente que meu filho, ele estava comigo no meu colo, né? Ele estava comigo no meu colo. Então, gente, o que aconteceu? Eu comecei a subir. Conforme eu fui subindo, subindo, o meu filho ficou. O meu filho menor, ele ficou. E ele ficou lá, em pezinho, lá na janela, lá, né, ali na janela da minha mãe. E ele ficou olhando para mim, assim, olhando, eu subindo. E eu, naquele desespero, gente, foi uma mistura de emoções, porque ao mesmo tempo eu não queria deixar o meu filho, né, que estava lá que ficou, né, teve aquela separação, e ao mesmo tempo eu queria subir. E eu fiquei naquele desespero, mas naquela alegria, juntou muitas emoções ali. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí eu pensei comigo, Senhor, tem misericórdia, o Senhor sabe de todas as coisas. Se eu preciso subir, eu tenho que subir, então vou subir. Gente, irmãos, eu comecei a subir. Aí meu filho ficou. E eu fui subindo, subindo. Ao mesmo tempo que eu fui subindo, eu já fui dando glória a Deus, aquela felicidade. Glória a Deus, eu vou ver Jesus. Ai, eu fui arrebatada, aquela coisa, aquela felicidade. Eu fui, gente, subindo no meio desse raio de luz, eu fui subindo. De repente, eu já não conseguia ver mais nada. A única coisa que eu via, assim, ao meu redor era fumaça. Fumaça mesmo, assim, branca, como se fosse neblina. Mas ali eram as nuvens mesmo. Quem, assim, já andou de avião já deve ter passado por essa experiência. Vocês já repararam assim, quando o avião entra no meio das nuvens assim? Quando ele entra no meio das nuvens, aí vocês olham pela janela, vocês veem assim, bem assim, na janela de vocês, como se fosse assim, fumaça, uma neblina assim, vocês só veem isso. Era essa a sensação que eu tinha. Era essa, exatamente essa. Era como se eu tivesse entrado no meio das nuvens assim. Eu só enxergava isso. Eu não enxergava mais nada. De repente, irmãos, eu cheguei na outra dimensão. Cheguei lá em cima. Irmãos, eu comecei a olhar ao meu redor, tava meio assim, meio que perdida, né? E eu comecei a caminhar. Comecei a andar. Conforme eu comecei a andar, eu olhei para uma das minhas mãos e eu comecei a esticar as minhas mãos para ver se era real mesmo aquilo que tinha acontecido, né? Irmãos, eu não sei explicar a forma do corpo lá em cima. Eu não sei explicar. A única coisa que eu sei falar para vocês, gente, não era de carne, não era assim humano, era assim, era o nosso corpo, mas não era de carne. Era muito estranho, era diferente, era totalmente diferente. E eu fui esticando uma das minhas mãos assim, né, para ver se era real mesmo, né? E, irmãos, conforme né, tava naquela expectativa, aquela felicidade, e olhando a minha mão, aquela coisa, né? Irmãos, o meu filho, eu percebi que o meu filho já estava no meu colo, lá em cima. Ele já estava no meu colo. Então, irmãos, se vocês repararem, no sonho, o meu filho ele ficou. Ele não subiu comigo. Naquele momento ele não subiu. Mas quando eu cheguei lá em cima, o meu filho já estava no meu colo. Ele subiu depois, então eu vou considerar que ele subiu depois, sim. Agora, quando, de que forma, eu não sei. Mas eu sei que ele já estava comigo no meu colo. E conforme eu fui caminhando, irmãos, eu olhei ao meu redor, e eu vi, gente, muita criança. Mas muita criança lá. Eu vi como se fosse espécie de parque, sabe? Um parquinho. Mas era parquinho simples, assim, sabe? E as crianças brincando umas com as outras, se divertindo. E, assim, quem já foi num parque que tem, assim, que tem crianças na família, ou já deve ter levado crianças a um parque, ou já deve ter ido num parque, deve ter observado as crianças. Vocês já viram a alegria que elas têm quando elas estão brincando uma com as outras e sobe o escorregador e desce? Aquela felicidade? Então, essas crianças estavam dessa mesma forma lá em cima, brincando, se divertindo. E aí, irmãos, conforme eu fui caminhando, veio a minha filha na minha cabeça, a minha outra filha,
a de 5 anos. Ela não estava ali comigo. E pelo fato do meu filho estar comigo, eu pensei comigo, eu falei, Senhor, cadê a minha filha? Onde está minha filha? Aí foi quando começou a bater o desespero em mim também, de novo. Aí, gente, quando eu percebi, quando eu olho a minha esquerda, assim, mais ou menos, eu sinto a presença de Jesus do meu lado. De Jesus. Irmãos, eu não consegui vê-lo, assim, sabe? Eu não consegui mesmo. Para dizer que eu não vi, a única parte, assim, que eu consegui ver, assim, mais ou menos, foi do peito para baixo. Mas sabe quando vocês têm aquela sensação de que vocês viram aquela pessoa, vocês têm assim, vocês não viram direito aquela pessoa, mas vocês têm certeza que é aquela pessoa que vocês viram? Pela fé vocês acreditam? Foi exatamente assim. Eu tive tanta certeza que era Jesus que eu peguei, eu virei simplesmente para ele e falei assim: Senhor, onde que está minha filha? Cadê minha filha que eu não estou vendo ela aqui? Por que que ela não subiu, Senhor? Por quê? Por que que ela não subiu? Eu não estou vendo a minha filha aqui. Senhor, por favor, onde está minha filha? Eu comecei a clamar pela minha filha. Aí o Senhor virou para mim e disse calmamente para mim: ela vai subir. Ela também vai subir, só que vai ser no tempo dela. Irmãos, nesse momento eu peguei, eu acordei. E conforme eu acordei, eu não entendi até então por que que o Senhor me disse a respeito da minha filha que ela vai subir, mas ela vai subir no tempo dela. Mas enfim, eu deixei passar, né, esse sonho, né? Eu fiquei super encantada, fiquei feliz, né? Falei, poxa vida, foi arrebatada, tal, né? Mas até então eu deixei de lado esse sonho, deixei passar. Irmãos, essa semana, quando foi pela manhã, eu comecei a relembrar esse sonho. O Senhor foi me tocando para relembrar esse sonho. E eu tô aqui na rotina, de férias das crianças. As crianças estão aqui em casa. Então, quem tem criança sabe que é aquela correria com criança e elas não param, né? E corre com o almoço, corre com os afazeres da casa e passeio, essas coisas, né? E eu tô aqui nesse período assim, né? E o Senhor foi relembrando esse sonho para mim. Aí, o que acontece? Para vocês entenderem, eu vou voltar lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 3. E eu vou explicar para vocês o que o Senhor me tocou Por que que o Senhor me tocou para relembrar esse sonho e através desse sonho passar essa mensagem de acordo com a Bíblia aqui, né? Mateus capítulo 18, versículo 3. Isso mesmo, é. E disse: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Esse foi um versículo que o Senhor me tocou. E em outro versículo também que ele me tocou. Capítulo 19, versículo 14. Então disse Jesus: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Irmãos, vocês entenderam agora o que o Senhor quis me mostrar naquela visão ou naquele sonho? Essas crianças, lá em cima, observem. De acordo com esses versículos, tem uma semelhança. O Senhor disse que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, às crianças. Irmãos, o que eu vi lá em cima foi crianças. O que o Senhor estava me tocando, começou a me tocar naquele momento, foi que observem as crianças. Eu comecei a observar os meus filhos em casa. Do nada eu comecei a observar. E aí foi quando o Senhor foi me tocando através do teu Espírito Santo, ele foi me tocando, falando: já observaram as atitudes das crianças? Observe. E nisso ele foi falando ao meu coração. Ele pediu nesse momento que eu observasse os meus filhos. Aí eu comecei a observar. Aí nesse momento, o Senhor começou a falar comigo assim: como que andam as suas orações? Como que vocês estão? Vocês estão sendo referência para a família de vocês? Para os seus amigos? Para o próximo? Vocês
Tem tido esse brilho especial que só as crianças têm em vocês? As pessoas têm notado esse brilho que só as crianças têm em vocês? Ou simplesmente a referência que vocês estão passando é essa? As pessoas pensam assim de vocês. Ah, se a vida dela está sendo assim dentro da igreja, por que eu vou procurar a Deus? Por que eu vou procurar uma igreja? Eu prefiro ficar onde estou. É esse tipo de referência que vocês estão passando para os seus irmãos? Onde está o brilho de vocês que essas crianças têm? É esse tipo de imagem que vocês estão passando para os outros? O Senhor pediu para a gente ficar atento a isso também. E conforme ele foi falando comigo, ele pediu para observar mais ainda. Observem as crianças, olhem o comportamento delas. As crianças, quando elas brigam entre si, seja por um brinquedo ou por um desenho, vocês já repararam que elas se perdoam e elas voltam a brincar como se nada tivesse acontecido? Elas esquecem aquelas ofensas. Elas esquecem aquela mágoa que elas tiveram entre elas, elas esquecem, elas apagam e elas voltam a brincar de novo como se nada tivesse acontecido. E vocês? Vocês têm sido assim? Como essas crianças? Vocês têm esquecido as mágoas, as ofensas dos outros irmãos? Como as crianças? Ou vocês estão carregando essas mágoas no coração de vocês? Estão permitindo que o coração de vocês fiquem manchados? Vocês têm agido assim, como essas crianças? Observem. Olhem as crianças. Irmãos, nessa hora minha filha de 5 anos, ela entrou no quarto. Eu não estava conseguindo amarrar, ela não estava conseguindo amarrar o cabelo dela. E ela pediu a minha ajuda. Ela disse assim: mamãe, tem como você amarrar o meu cabelo? Porque eu não consigo amarrar. Como que você aprendeu? Você me ensina? Me ensina a amarrar o cabelo? Nesse momento, gente, o Espírito Santo me tocou de novo e disse: observe. Eu comecei a observar ela. E nesse momento o Senhor foi falando comigo. Vocês têm agido assim, com essa humildade? Vocês estão pedindo ao Pai dessa maneira? Vocês estão reconhecendo que não conseguem e que dependem dele para fazer alguma coisa? Ou vocês têm agido por conta própria? Eu consigo do meu jeito e pronto. Vocês têm reconhecido que vocês não conseguem fazer nada sem ele? Vocês têm reconhecido isso? Vocês têm buscado a Deus? Têm buscado ajuda? Têm buscado sabedoria? Têm buscado essa sabedoria de Deus? Ou simplesmente estão agindo por conta própria? Porque a palavra mesmo diz que sem Jesus nós não vamos conseguir fazer nada. Outra coisa que o Senhor foi falando no meu coração. Observe quando uma criança, quando ela quer algo. Quem é pai e mãe agora vai entender. Ou tio, ou... não sei, vai entender o que eu estou falando. Eu, como mãe, eu entendo perfeitamente. Os meus filhos, quando eles vão insistir alguma coisa comigo, eles insistem. Às vezes eu posso estar ocupada, eu estou fazendo alguma coisa em casa, eles começam. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero, e choram. Mas eles insistem de uma forma que eu acabo não aguentando e eu pego simplesmente, eu acabo cedendo. E eu dou, por causa da insistência deles. Nesse momento também o Senhor foi me tocando, falando assim: vocês têm insistido também da forma como essas crianças têm insistido? Vocês têm batido na porta? Porque a palavra ela exorta que se a gente bater, a porta vai ser aberta. Vocês têm insistido, têm chorado, têm humilhado diante de Deus? Vocês têm se humilhado diante de Deus? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem muito crente que está brincando de ser crente na igreja. Tem muito crente que simplesmente tá indo para a igreja, indo aos domingos, escuta a palavra e simplesmente não está vivendo a palavra. Ou simplesmente está indo lá na igreja, só esquenta só o banco da igreja, né? Nos louvores. Às vezes, gente, às vezes eu fico lá na igreja, eu olho assim para os irmãos, assim, às vezes vão bater palma, batem a palma
com desânimo, sabe? Como se fosse uma obrigação, sabe? Ou quando estão assim, ou tem que estar entusiasmando. Vamos bater palma, vamos bater palma, aquela coisa. Precisam de um empurrão, sabe? Quem já viu isso deve estar me entendendo. Deve estar entendendo o jeito que eu tô falando. Deus tem cobrado isso. Deus está nos alertando sobre isso. E principalmente intimidade com Deus também. Como que anda a sua intimidade com Deus? Vocês têm entrado no quarto de vocês, têm fechado a porta do quarto, têm dobrado o joelho e têm buscado ao Senhor com frequência? Porque também a palavra exorta o tempo todo, para a gente orar o tempo todo. Gente, eu fiquei refletindo demais, irmãos. Refletindo demais. E o Senhor foi me tocando, foi me tocando. E nesse momento também o Senhor começou a falar de novo ao meu coração para observar as crianças. Vejam só como elas são sinceras. Aí, gente, é um almoço mesmo. Olha um horário do almoço. Pode ser uma coisa assim muito boba, mas olha só o horário do almoço. Quando você vai colocar um prato para uma criança, ou às vezes você vai servir alguma comida que elas não gostam, qualquer coisa assim, um alimento que elas não gostam. O que elas fazem? Elas não rejeitam o prato? Ou elas rejeitam aquele alimento? Aí a gente vai lá e insiste. Eu, pelo menos como mãe, eu insisto. Eu falo, mas por que vocês não comem? Por quê? O que acontece que vocês não comem desse alimento? Por quê? Aí simplesmente as crianças viram e falam, mamãe, eu não como. Eu não como isso aqui porque eu não gosto disso daqui. Eu não gosto. Eu não gosto dessa cenoura, eu não gosto do gosto dessa cenoura. Tô dando um exemplo, tá? Eu não gosto do gosto dessa cenoura, eu não gosto desse tipo de salada, dessa verdura. E criança tem muita dificuldade com verdura. Então, assim, eles falam, eles são sinceros, eles falam na lata. Olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo. São sinceros. Aí foi quando o Senhor foi me tocando e falando: vocês têm sido sinceros assim também? Vocês têm sido sinceros nas suas orações? Tem falado, tem aberto o coração dessa maneira? Tem sido sinceros? Não estão escondendo nada? Não estão cobrindo nada? Irmãos, o negócio é sério. O negócio é sério. Outra observação que o Senhor me deu também, gente, foi incrível. Essa foi do parquinho mesmo. Vocês já observaram as crianças num parque? Quem já foi num parque assim, ou levou seus filhos, ou até mesmo levou seus netos, seus sobrinhos ou primos? Reparem, ou quem não tem filhos também já deve ter ido para algum parque algum dia e já viu as crianças no parque. Vocês viram como elas brincam com elas entre si? Elas não olham a diferença uma das outras, elas começam a brincar entre si. Repara que quando você vai levar o seu filho no parque, ou um sobrinho, ou alguma criança, quando você vai levar, e de repente elas encontram com uma outra criança que elas nunca viram na vida. Vocês já viram como elas se recebem? Pelo menos as minhas crianças, eu já percebi que são assim. Eu creio que também sejam com as crianças também. Elas simplesmente elas começam a brincar. Elas não vê a diferença na outra criança. Ela não vê. Simplesmente ou ela pega pela mãozinha e fala, vamos brincar? Elas começam a brincar, elas não julgam, elas simplesmente começam a brincar. Aí foi nesse momento que o Senhor também me tocou e foi falando ao meu coração: observem, observem as crianças, reparem nas crianças. Vocês têm sido assim? Vocês têm agido como as crianças? Têm recebido seus irmãos assim como estas crianças? Não tem julgado? Você anda julgando seus irmãos? Tem julgado? Pois é, irmãos. A mensagem mesmo que o Senhor me tocou, a mensagem que o Senhor foi falando ao meu coração para passar para todos, foi essa: observem as crianças. Tenham caráter das crianças. Tenham caráter. Porque aqui, como o Senhor disse, está aqui na palavra dele.
pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Irmãos, o que eu vi lá em cima, quando eu cheguei lá em cima, foi só criança. Jesus, quando ele voltar, para ele arrebatar a tua igreja, ele está esperando uma criança, uma igreja com caráter de criança, com atitudes de criança. Crianças puras, limpas. Parem para pensar. Eu não sou merecedora do céu, eu não sou digna, não sou mesmo. Eu peco, eu peco. A todo tempo a gente está pecando. E eu reconheço isso. E a gente tem que ter, gente, esse pouco de humildade que essas crianças têm em reconhecer os nossos erros. Não ficar só apontando os erros dos outros e não reconhecer os nossos erros. Chegou o momento, o que eu entendi aqui, o que o Senhor quis me passar para todo mundo, para a igreja mesmo, para a igreja despertar. Para ela despertar. Começar a examinar o seu coração, começar a examinar suas atitudes. Chegou o momento da gente começar a procurar se santificar, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele prometeu que ele vai voltar. Ele prometeu. Ele é fiel. Ele vai cumprir o que ele falou. Ele vai cumprir. Só que quando ele voltar para ele arrebatar a igreja que ele está esperando é uma igreja que tem atitudes de criança. É uma igreja criança. Irmãos, isso é muito sério. Não é brincadeira. Tem muito irmão brincando de ser crente. Tem muito irmão que simplesmente vai para a igreja, escuta a palavra, volta para casa, daqui a pouco tá a mesma coisa, não muda. E a língua então? Nem se fala. Começa a ferir todo mundo, magoar todo mundo. Uma língua afiada, né? Pois é. Gente, eu não tô querendo julgar ninguém, porque quem sou eu para julgar? Porque quem julga é Deus. Mas tem certas coisas também que a gente tem que ver que é questão de caráter mesmo, é questão da gente reconhecer que nós dependemos de Deus, dependemos de Jesus para tudo, que sem Ele a gente não é nada. E para vocês também que se julgam sábios diante da palavra, porque acham que conhece a Bíblia toda, irmãos, eu estou dizendo aqui de coração, eu não sou pastora, eu não sou nada. Eu sou uma simples dona de casa, tenho 2 filhos, cuido da minha casa, eu não tenho assim esse conhecimento, essa sabedoria, né? Eu não sou formada, não tenho diplomas para dizer que eu tenho conhecimento em teologia ou essas coisas. Mas o que ficou claro para mim aqui, diante de tudo isso, foi um pouco dessa sabedoria que Deus tá nos dando, para a gente reconhecer que nós dependemos dele, independente do que a gente for. A gente tem que reconhecer, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer e não ficar se julgando sábio. E muito menos tentar entender o trabalhar de Deus, porque tem muito irmão que tenta entender o trabalhar de Deus. A gente nunca vai conseguir entender. Às vezes tem irmãos que param e ficam se perguntando, mas por que que Deus está agindo dessa maneira? Por que que eu oro por isso, mas acontece aquilo? Por quê? E não conseguem entender. Eu vou dizer para vocês, vocês nunca vão conseguir entender. Nem eu vou conseguir entender o trabalhar de Deus, mas a única coisa que eu sei, gente, que eu creio, é que o meu Deus, ele trabalha de uma forma maravilhosa, de uma forma totalmente diferente do modo que a gente vê. A visão que o Senhor tem é totalmente diferente do modo como a gente vê. Não é igual. Não tentem entender isso. Apenas busquem apenas a sabedoria que Deus dá, porque Ele mesmo disse que Ele dá, porque Ele é bom. Busquem a sabedoria. Busquem aplicar a palavra de Deus no dia a dia. Não sejam apenas ouvintes da palavra. Foi isso que ficou claro para mim, assim. É um despertar mesmo, porque a igreja está dormindo. A igreja está dormindo.
E muitos que pensam que vão subir, não vão subir. Muitos vão ficar. Muitos cristãos estão sendo enganados, achando que só indo para a igreja, só comparecendo para dizer, olha, estou comparecendo lá, hoje eu vim aqui no culto, acha que vai fazer a diferença. Não é assim. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. O Senhor está nos observando o tempo todo. O tempo todo. Se engana o irmão que pensa que só indo no culto e não aplicando a palavra no seu dia a dia, que o Senhor não está vendo, porque Deus está vendo sim. Deus está vendo. Irmãos, eu quero deixar para vocês essa mensagem para que vocês possam refletir no dia a dia de vocês. Espero que vocês repassem também para quantas pessoas forem necessárias. Se o seu coração nesse momento está tocando para você repassar essa mensagem para alguém, que necessita escutar essa mensagem, que Deus abençoe, que você repasse essa mensagem para essa pessoa. Repasse para quantas pessoas forem necessárias que o seu coração toca agora nesse momento. Eu peço em nome de Jesus que vocês façam isso, porque eu creio que dessa forma como eu estou passando para vocês, eu creio que foi o Senhor mesmo que me tocou para alertar não só a mim, mas também a igreja também. Então eu peço, em nome de Jesus, que se vocês puderem, repassem para quantas pessoas forem necessárias. E eu agradeço também o tempo que vocês disponibilizaram para estar escutando um pouco sobre a palavra de Deus. E eu quero também abençoar também a todas as pessoas que estão escutando essa mensagem. Que Deus abençoe vocês e abençoe a todos aqueles que vocês vão repassar também. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Fiquem com Deus, irmãos. Abraços.